Olá, seja muito bem-vindo à nossa devocional. Eu queria saber de você. Você já demonstrou amor por palavras ou atitudes para alguém? Ou você já recebeu uma declaração de amor ou de admiração que mexeu com você, que fez uma diferença muito grande na sua vida? Hoje nós vamos falar sobre uma declaração de amor. Nós estamos estudando o livro de Lucas e nós temos que João Batista, ele estava no deserto pregando o arrependimento e ele simbolicamente batizava as pessoas, demonstrando naquele batismo que elas estavam realmente arrependidas. E ele disse que aquele batismo realmente simbolizava o arrependimento, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e fogo. E aqui no Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, nós temos que acontece um momento muito maravilhoso, histórico, que é o batismo de Jesus. E diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Uma declaração de amor do próprio Deus, para o seu filho. Aqui nós temos Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, não tinha do que se arrepender, mas ele se identifica comigo e com você, pecadores que precisam de arrependimento. E ele é batizado por João Batista. Ele nos demonstra com a sua atitude e nos ensina, a mim e a você, humildade, empatia pela situação do outro, no caso, pela situação nossa de pecador que precisa do batismo. Muitos, porque estão numa posição privilegiada, desdenham, E desdenham o outro, se acham superiores, mais puros, mais conectados a Deus. Nós nada somos. Precisamos nos relacionar com as pessoas com amor, com empatia, nos identificando com elas, também a nossa necessidade de arrependimento e perdão. Aqui nós temos também um momento lindo em que Jesus, ele ora, ele sempre nos ensina a orar, a buscar a Deus, e quando isso acontece, o céu se abre. Quando a gente busca a Deus, quando a gente ora, o Espírito Santo se manifesta e os milagres acontecem. O Espírito Santo é que desce sobre Jesus, mostrando unção, sintonia de Jesus com o Espírito Santo, mostrando aquilo que está descrito lá em Isaías, Isaías, ele diz assim, no capítulo 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Daí ele continua, para pregar as boas novas aos quebrantados. É um texto maravilhoso. Leia inteiro. Realmente é uma palavra tremenda ao nosso coração. Jesus ia começar o seu ministério, e aqui começa de uma forma tremenda, nobre, havendo uma revelação pública a quem ele era, qual era a sua identidade, qual era a sua missão, a direção pelo Espírito Santo. Como tem sido a nossa vida de oração, nós temos orado, temos buscado conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. E obedecer, eu quero conhecer para obedecer, que isso seja, traga um ardor ao nosso coração, uma disposição. E essa revelação pública que Deus faz, quando ele fala, tu és o meu filho amado, a identidade de Jesus, filho de um Deus vivo, Deus declarando o seu amor. Ele diz assim, em ti me comprazo. Jesus, você me agrada plenamente, meu filho, você me agrada plenamente. Alguns anos atrás, Leuma e eu estivemos em Israel e estivemos no Rio Jordão. E ali no Rio Jordão, eu lembrei tanto dessa passagem. Essa passagem moveu meu coração, quebrantou meu coração. E eu chorei perante Deus. Ah, meu Pai, Jesus, ele fazia o que te agradava, como eu quero fazer isso. Mas como a gente tem dificuldade, que luta que a gente enfrenta para obedecer a Deus, mas como nós precisamos pedir a Ele força, coragem, discernimento para estar cada dia mais
perto da vontade dele, imitadores de Jesus Cristo. Nós somos chamados para sermos imitadores de Jesus Cristo. Mas também você pode pensar, lógico que Jesus agradava, nunca vou conseguir, é verdade, né? Jesus é o Filho de Deus, mas o amor de Deus também está presente na minha vida e na sua. E eu estava me lembrando de Jeremias, né? Jeremias, que texto tremendo que é o de Jeremias, que fala para nós que ele lá em Jeremias capítulo 31, versículo 3, fala que o amor de Deus por Jeremias, fala assim, que com amor eterno eu te amei, Deus se declarando para Jeremias, e por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa linda! Deus nos ama de uma forma incondicional e isso traz esperança ao coração de Jeremias. Capítulo 31 continua lá no versículo 26, Jeremias está dormindo e Deus fala com ele enquanto ele dorme. E ele diz assim, no versículo 26, nisto despertei e olhei e o meu sono fora doce para mim. Você já teve um sono doce, em que você desperta com alegria, com esperança? Esse era o sonho de Jeremias, ele acorda crendo no amor de Deus, na esperança, ele tem fé que Deus vai mudar a sorte. E antes disso, né, Deus fala ao coração dele, e por isso que ele tem um sono doce, porque Deus diz assim, porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Deus tem uma promessa de satisfazer, de aquietar a alma cansada. Você se anda cansado, parece que você está tão desfalecido, tão exausto, você sente que não dá conta, você olha tudo que você tem que fazer, e tudo que você já fez, e você diz assim, eu não dou mais conta, eu estou exausto demais, mas Deus diz que vai nos ajudar, Ele faz nos acolher em seus braços e vai transformar a nossa sorte. Quando nós nos arrependemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, nós cremos que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Isso traz uma paz tão grande ao nosso coração, a certeza de que nós, em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, de um Deus vivo, que nos ama de um modo incondicional, que não desiste de nós, que não nos abandona, e que Ele nos ama não por causa do nosso desempenho, mas porque Ele nos ama, porque Ele vê em nós Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo pecado. Louvado seja Deus que nos ama por um amor tão grande, tão imenso e não desiste de nós. Que jamais nos esqueçamos disso e que Deus esteja tratando do meu e do seu coração, trazendo cura, direção, paz, a certeza de que somos filhos dele, filhos de um Deus vivo, do nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.